Wagner Moura realmente mereceu ganhar o Globo de Ouro ou essa vitória dividiu opiniões no mundo do cinema? Já se inscreve no canal e comenta agora o que você acha, porque essa história vai muito além do prêmio. Na noite em que o nome de Wagner Moura foi anunciado como vencedor do Globo de Ouro, o mundo parou por alguns segundos, especialmente para o Brasil. Não era apenas um prêmio individual. Era um marco histórico. Um ator brasileiro sendo reconhecido por uma das maiores premiações do entretenimento mundial. Mas, junto com os aplausos, vieram as perguntas. Foi atuação? Foi política? Foi merecimento absoluto? Wagner Moura não é um nome novo. Sua carreira atravessa décadas, transitando entre o cinema nacional, a televisão e as grandes produções internacionais. De Tropa de Elite, onde deu vida a um dos personagens mais icônicos do cinema brasileiro, até produções em Hollywood, ele construiu uma trajetória marcada por intensidade, entrega e escolhas ousadas. O papel que lhe rendeu o Globo de Ouro exigiu mais do que técnica. Exigiu transformação física, emocional e psicológica. Moura mergulhou profundamente no personagem, vivendo seus conflitos, suas dores e suas contradições. Críticos internacionais destacaram sua presença em cena, o olhar carregado de significado e a capacidade de sustentar momentos de silêncio com a mesma força de grandes monólogos. Quando o prêmio foi anunciado, a reação foi imediata, de comemoração no Brasil, destaque na imprensa internacional e, claro, debates acalorados nas redes sociais. Alguns celebraram como uma vitória histórica do talento brasileiro. Outros questionaram se havia atuações mais fortes concorrendo na mesma categoria. E é exatamente aí que essa história começa a ficar ainda mais interessante. Porque esse prêmio não surgiu do nada. Ele é resultado de escolhas, riscos e de uma carreira que, muitas vezes, dividiu opiniões dentro e fora do país. Mas afinal, o que esse Globo de Ouro realmente representa para Wagner Moura e par? Antes do anúncio que surpreendeu o mundo, houve um caminho longo, silencioso e cheio de pressão. Wagner Moura não chegou ao Globo de Ouro por acaso. O projeto que o levou até essa conquista já vinha chamando a atenção nos bastidores muito antes da premiação. Desde as primeiras exibições, críticos internacionais começaram a destacar algo em comum: a atuação de Moura não tentava agradar. Ela incomodava. Era intensa, contida, desconfortável em muitos momentos, exatamente como o personagem exigia. Não havia exagero. Não havia atalhos emocionais. Havia verdade. Em festivais e sessões fechadas, o nome de Wagner Moura começou a circular com força. Sites especializados, revistas de cinema e votantes das grandes premiações passaram a citá-lo como um dos desempenhos mais impactantes do ano. Ainda assim, muita gente duvidava que um ator brasileiro conseguiria romper a barreira final e levar o prêmio. A concorrência era pesada. Grandes nomes de Hollywood, atuações elogiadas, produções com orçamentos milionários. Para muitos analistas, Moura estava fora do eixo tradicional ou das vitórias. Mas havia algo que jogava a favor dele, o risco. Enquanto alguns concorrentes apostaram em papéis seguros, Wagner Moura escolheu um personagem complexo, ambíguo, difícil de defender. Um papel que não pedia simpatia, mas compreensão. E isso chamou a atenção de quem avalia a atuação com profundidade, não apenas popularidade. Nos bastidores da premiação, o clima era de incerteza. Pessoas próximas relataram que o próprio ator não demonstrava expectativa exagerada. Para ele, o reconhecimento já vinha do impacto do trabalho. Mas, quando o nome foi anunciado, ficou claro que algo maior estava acontecendo. Não era só um prêmio. Era um sinal. A vitória de Wagner Moura começou a ser interpretada como uma mensagem clara da indústria: performances intensas, autênticas e fora do padrão também têm espaço, mesmo quando vem de fora do eixo hollywoodiano. A vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro não terminou quando o prêmio foi entregue. Na verdade, ali começava a parte mais barulhenta da história. Minutos após o anúncio, as redes sociais explodiram. Enquanto muitos celebravam o feito histórico de um ator brasileiro alcançar um dos maiores prêmios do cinema mundial, outros levantavam questionamentos duros: ele realmente mereceu ganhar? Críticos internacionais se dividiram. Alguns classificaram a atuação de Moura como corajosa, assustadoramente real e ou uma das mais marcantes da década.
Já outros apontaram que a premiação teria ignorado atuações mais técnicas e tradicionais de atores consagrados de Hollywood. O debate ficou ainda mais intenso quando veículos especializados começaram a publicar análises comparativas. Cena por cena, expressão por expressão, tentando provar ou refutar que Wagner Moura havia superado seus concorrentes diretos. No Brasil, a reação foi ainda mais emocional. Para muitos, a vitória representava orgulho nacional. Um ator brasileiro sendo reconhecido no exterior, não por estereótipos, mas por talento puro. Para outros, no entanto, a discussão tomou um rumo político e ideológico, desviando o foco da atuação em si. Isso fez com que o nome de Wagner Moura ficasse nos trending topics por dias. Não apenas como vencedor do Globo de Ouro, mas como centro de uma das maiores discussões culturais do ano. O silêncio do ator também chamou a atenção. Diferente de outros vencedores, Moura não respondeu às críticas de imediato. Nenhuma provocação, nenhuma justificativa. Apenas entrevistas pontuais, sempre reforçando que o prêmio era coletivo, fruto de um trabalho em equipe. E isso, para alguns, foi visto como elegância. Para outros, como fuga. Mas uma coisa era inegável e ninguém estava indiferente. A vitória de Wagner Moura deixou de ser apenas um troféu. Tornou-se um símbolo. Um divisor de opiniões. Um marco que obrigou a indústria a olhar além do óbvio. O Globo de Ouro não foi apenas um prêmio para Wagner Moura. Foi um divisor de águas. Antes da vitória, Moura já era respeitado internacionalmente. Trabalhos em produções estrangeiras, papéis intensos, escolhas ousadas. Mas havia um limite invisível, aquele teto que muitos atores fora do eixo Hollywood enfrentam. Depois do prêmio, esse teto simplesmente rachou. Fontes da indústria revelaram que, nas semanas seguintes à premiação, o nome de Wagner Moura passou a circular em reuniões fechadas de grandes estúdios. Projetos que antes nem chegavam até ele agora vinham com propostas concretas, protagonistas, personagens complexos, contratos de longo prazo. Não era mais o ator brasileiro talentoso. Agora era o vencedor do Globo de Ouro. Diretores renomados começaram a citar Moura como referência de atuação intensa e visceral. Um tipo de ator raro, daquele que não atua para agradar, mas para provocar desconforto, reflexão e impacto emocional. Mas essa nova fase também trouxe pressão. Com o reconhecimento, veio a cobrança. Cada novo projeto passou a ser analisado com lupa. Críticos queriam saber se ele conseguiria manter o mesmo nível. O prêmio foi um ponto fora da curva ou o início de algo maior? Wagner Moura, mais uma vez, escolheu o silêncio estratégico. Nada de anúncios grandiosos. Nada de promessas. Apenas trabalho. Enquanto isso, no Brasil, sua vitória começou a influenciar toda uma geração. Jovens atores passaram a enxergar o mercado internacional como algo possível, não como sonho distante, mas como meta real. Produtoras nacionais também se movimentaram. Projetos com ambição global começaram a surgir, buscando histórias brasileiras com linguagem universal. E, inevitavelmente, o nome de Moura aparecia como inspiração. Mas nem tudo era celebração. Alguns bastidores revelaram incômodo em Hollywood. A vitória de um ator fora do circuito tradicional reacendeu debates antigos sobre diversidade, critérios de premiação e favoritismo histórico. Pouca gente sabe, mas a vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro quase não aconteceu. Dias antes da premiação, bastidores ferviam. Havia favoritos claros, campanhas milionárias, estúdios pressionando jurados e um jogo silencioso que o público jamais vê. Em meio a tudo isso, Moura aparecia como um nome respeitado, mas considerado fora do padrão. Segundo fontes próximas à organização, alguns jurados questionaram abertamente se um ator latino, atuando fora do inglês tradicional de Hollywood, deveria levar o prêmio principal. A discussão não era sobre talento, era sobre conveniência. Enquanto isso, a campanha em torno de Wagner Moura foi discreta. Nada de tapetes vermelhos excessivos, entrevistas calculadas ou aparições forçadas. O foco estava no trabalho. Apenas no trabalho. E foi exatamente isso que mudou tudo. Na reta final de votação, uma exibição privada da obra protagonizada por Moura aconteceu para um grupo restrito de jurados. Sem imprensa. Sem flashes.
Apenas atuação crua, intensa e impossível de ignorar. Relatos dizem que, ao final da sessão, a sala ficou em silêncio por longos segundos. Alguns jurados teriam se emocionado. Outros, visivelmente desconfortáveis, não pela atuação, mas pela certeza de que estavam diante de algo grande demais para ser ignorado. Foi ali que o jogo virou. Mesmo assim, a resistência continuou até o último momento. A decisão final foi apertada. Um dos resultados mais disputados da história recente do prêmio. Quando o nome de Wagner Moura foi anunciado, o choque foi imediato. Parte da plateia aplaudiu de pé. Outra parte ficou visivelmente surpresa. Nas redes sociais, o assunto explodiu em minutos. Mas havia algo diferente dessa vez, e não era apenas celebração, era reconhecimento inevitável. O prêmio deixou claro que talento não tem fronteira, sotaque ou nacionalidade. E a pergunta que ficou no ar foi ainda maior: se Wagner Moura conseguiu quebrar essa barreira, quem será o próximo? Quando as luzes do palco se apagaram e o Globo de Ouro já estava em suas mãos, Wagner Moura sabia que aquela vitória ia muito além de um troféu. Não era apenas sobre ele. Era sobre representatividade. Era sobre romper limites invisíveis. Era sobre provar que talento verdadeiro atravessa idiomas, fronteiras e preconceitos. Nos dias seguintes à premiação, Moura não fez discursos triunfalistas. Pelo contrário, em entrevistas pontuais, falou sobre coletividade, sobre o cinema brasileiro, sobre a importância de contar histórias que incomodam e fazem pensar. Uma postura que só reforçou o respeito que ele conquistou. Enquanto isso, o impacto continuava crescendo. Atores brasileiros passaram a ser convidados para testes internacionais. Produtores começaram a olhar com mais atenção para histórias vindas da América Latina. Universidades de cinema passaram a estudar sua atuação como referência de entrega emocional e construção de personagem. O Globo de Ouro virou símbolo. Mas o verdadeiro prêmio foi a mudança de percepção. Claro, as críticas não desapareceram. Ainda houve quem dissesse que foi a politização, moda ou o exagero. Mas o tempo tem um hábito cruel: ele desmonta narrativas fracas e fortalece conquistas reais. E a verdade é simples, e ninguém leva um Globo de Ouro apenas por discurso, ninguém emociona jurados do mundo inteiro por acaso. Wagner Moura venceu porque foi impossível ignorá-lo. Hoje, seu nome está definitivamente marcado na história do cinema. Não como exceção, mas como prova de que o talento brasileiro pode, se deve, ocupar os maiores palcos do mundo. E fica a reflexão final: se uma vitória como essa foi capaz de abrir tantas portas, quantas histórias ainda estão esperando para serem contadas? Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem ama cinema brasileiro. Agora eu quero saber de você: o Wagner Moura mereceu o Globo de Ouro? Comenta a sua opinião.